difícil passar o bastão? Por que é tão difícil aceitar um sucessor? E como se dá a jornada desde o início até passarmos o posto para outra pessoa que vai percorrer o mesmo percurso que nós? É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, pode entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Imagine você tentando decidir que carreira você vai seguir. Imagine as expectativas dos seus pais, dos seus amigos, da sua igreja e principalmente a sua expectativa. Será que vou tomar a decisão certa? Isso não sai da nossa cabeça. E após tomar a decisão, imagine as pessoas fazendo planos para o seu futuro, enquanto você não passou nem do primeiro semestre. Mas o tempo passa, você conclui os estudos e inicia o seu primeiro emprego. Vamos ver o que podemos aprender com João Batista a respeito disso. E João andava vestido de pelos de camelos e com cintos de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. E você pode dizer, jesuíta, quem é que inicia a carreira desse jeito? Normalmente, assim como João Batista, não iniciamos nossa carreira de cima. Precisamos passar pelo processo inicial de aprendizado. E os nossos pelos de camelo são as nossas formas desconcertadas, meio sem jeito, de iniciar algo que é novo para nós. Não sabemos direito como nos comportar, não conhecemos todas as regras que precisamos seguir, e aí vamos tentando nos agarrar em algum porto seguro. O nosso cinto de couro é aquilo que nos dá um mínimo de apoio nesse início constrangedor. Talvez um colega mais receptivo, coisa do tipo. Nos alimentamos de coisas saborosas como bons livros técnicos, bons livros metodológicos, mas também nos alimentamos de coisas não muito agradáveis como literaturas enfadonhas. Lemos não porque queremos, mas para sermos aceitos. Nesse momento, o que mais fazemos é tentar agradar as pessoas que nos cercam. Quando nós começamos, nós queremos mostrar trabalho, não importa se temos que estender o expediente, não importa se é muito trabalhoso. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Não importa se o ambiente é ruim, se o ambiente é caótico, se é frio demais, se é calor demais, nada nos incomoda. Nosso combustível é a necessidade de nos firmar no nosso primeiro emprego, no nosso ministério. E aí Deus coloca no nosso caminho algumas pessoas chaves. Normalmente, para crescermos, precisamos de algumas pessoas para nos ensinar. E o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. João Batista foi instruído pelo Espírito Santo. Mas e você? Quem foram os seus mestres? Quem te pegou pela mão e te ensinou a andar? Profissionalmente, Deus colocou no meu caminho os profissionais mais competentes que tinham na empresa. Eu comento sobre isso nesse episódio. E em relação ao Evangelho, Deus colocou no meu caminho o pastor Rosivaldo Araújo, comento nesse outro episódio, foi ele que me deu uma base sólida. Esses apoios são fundamentais para a nossa capacitação. Aos poucos, as pessoas vão nos vendo como alguém capaz de os atender. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Ele, no caso, é João Batista. As nossas atividades vão ganhando corpo e vamos começando a ter credibilidade. As pessoas vão começando a ver a nossa capacidade de andar sozinhos. Inclusive, o nosso gestor também vai vendo assim. Sabe quando o nosso líder nos dá uma tarefa de muita responsabilidade e nos gera aquela insegurança? Uma tarefa que seria dele e ele nos confia para nos forçar a evoluir? Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Independente de qual seja o desafio, independente de qual o nível do medo, nós não temos a opção de recusar. Caso assim façamos, a credibilidade que nos foi dada acaba ali e a chance de declínio se torna muito grande. Mas, ao contrário, se enfrentarmos, a chance de nos firmar no nosso posto se torna grande também. Quando chegamos no topo, sabe qual é o nosso maior inimigo? O nosso ego. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista.
Nesse momento recebemos muitos elogios. Muitas pessoas passam a nos dar atenção porque nos vê como pessoas importantes. E nesse momento surgem dois grandes perigos. O primeiro deles é darmos espaço para a soberba. Por maior posição que seja alcançada, a queda é inevitável se a pessoa se encher de orgulho. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Talvez você tenha conhecido alguém na carreira ou no ministério que em um momento era uma pessoa muito importante e minutos depois não tinha importância mais nenhuma. Ela foi humilhada antes de ser demitida ou retirada do ministério. Se você procurar saber os últimos acontecimentos, uma das possibilidades é a pessoa ter ficado extremamente soberba, achando que era superior aos outros. Eu gosto mais dessa versão. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Sabe como a gente consegue combater a soberba que tenta dominar todos nós? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Se a soberba bater na sua mente, não dê espaço, não caia nessa armadilha. Diga para si mesmo que você não é melhor que ninguém. Se você alimentar, a sua queda não vai demorar para acontecer. João entendia isso muito bem, tanto que ele considerava o seu sucessor superior a ele. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Independente do sucessor de João ser Jesus, João era humano, já era famoso e tinha uma multidão de seguidores. Ele poderia ter se contaminado com a fama. O segundo perigo de estarmos no auge é as pessoas que nos cercam. Assim como numa guerra que se pode receber ataque do seu próprio exército, no mundo profissional e ministerial não é diferente. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Você pode pensar: jesuíta, que analogia absurda. Independente se estamos no mundo corporativo ou no ministério na igreja, sempre tem gente tentando nos derrubar. A inveja existe desde sempre e está em todos os lugares. Eu, particularmente, já vi isso de perto várias vezes. E mesmo quando a pessoa tinha uma posição muito superior à minha. É como se a pessoa pensasse: a ideia é boa, mas se não é minha, não pode ir adiante. Tanto nas igrejas quanto nas empresas tem o joio e o trigo. Eu me lembro que uma vez eu ouvi um gestor falando sobre uma colega que tinha um comportamento bem difícil e ele disse que ela era um mal necessário. E de um outro gestor sobre um colega que tinha uma conduta meio duvidosa: não importa se ele é mau caráter, o que importa é que ele é competente. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? De onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Só se fica no auge por algum tempo. Daí, ou inicia-se o processo rumo à aposentadoria, ou o processo de desapego, quando se é relocado para outra função, outra empresa ou outro ministério. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, no caso João Batista, ele preparará o teu caminho, no caso de Jesus. Todos nós somos ou fomos antecessores de outras pessoas, assim como outras pessoas foram ou serão de nós. Esse é o ciclo natural da vida. Quando temos que preparar um sucessor, nos deparamos com incômodos fantasmas. No caso da aposentadoria, medo de perder a relevância, medo de não ter o que fazer, medo de se sentir inútil, medo de diminuir o poder aquisitivo, medo do anonimato, medo do sucessor ser melhor, no caso de mudança de função ou emprego, medo de perder o prestígio, medo do novo, medo de não se adaptar, medo de sair da zona de conforto, medo de não ser aceito pelos novos colegas, medo de ter que começar do zero. Independente de qual seja o caso, não tem jeito. Temos que seguir adiante. Sabe o que João Batista falou na sua passagem de bastão? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem de nós falaria isso? Quem de nós pensaria isso? Sabe por que é tão difícil para nós?
por causa do nosso sentimento de posse. Nos apegamos a um posto na empresa ou na igreja como se fosse nosso, e não é, e nunca foi. E é justamente esse sentimento que nos impede de nos preparar melhor para o que vem pela frente. E acredite, vai ser melhor do que você está hoje se você se preparar para isso. Quando a gente toma posse do que não é nosso, isso nos escraviza. O seu cargo pertence à empresa que você trabalha, não pertence a você. O seu ministério pertence a Deus, não pertence a você. Tanto a empresa quanto Deus vão mudar os personagens quando julgarem necessário e precisa ser assim porque nada é eterno. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o que vai me fazer mudar do meu atual posto de forma saudável é a criação de um combustível para a nova fase. Assim como no início o nosso combustível era a necessidade de nos firmar no primeiro emprego ou no ministério, na passagem de bastão precisamos ter a mesma motivação. Se ao invés de ficarmos olhando para trás com nostalgia e enxergarmos a nova fase com os olhos de quando começamos, só que agora sem a imaturidade inicial, estaremos nos alimentando com um poderoso combustível onde poderemos substituir aqueles pensamentos negativos iniciais por pensamentos encorajadores. No caso da aposentadoria, se enxergar como importante para o projeto da sua vida, estabelecer metas para se ocupar, se tornar útil para você mesmo, se dando o prazer de fazer o que sempre sonhou, estudar sobre finanças, criar fontes alternativas de renda, tomar como desafio conquistar novo público, desapegar definitivamente do que nunca foi seu, no caso de mudança de função ou de empresa, estabelecer metas pessoais, criar boas expectativas, pesquisar o que tem de novo no mundo, se modernizar, encarar como se fosse o primeiro emprego. Isso é pensamento quando se tem 20 anos. Hoje você tem experiência suficiente para ver de forma diferente. É se reinventar. A internet está aí para te dar meios para isso. Assuma esse desafio de se reinventar. E se esse reinvento tiver a participação do Senhor, acredite, tudo vai fazer mais sentido. Vai ser mais prazeroso do que no início da jornada. Mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Estabeleça seu alvo e persiga-o. E se bater aquela insegurança em relação à capacidade, peça a Jesus para te capacitar. Agradeço pela companhia. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. Aquele velho e grande cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.